fato, o judaísmo perdeu força quando Cristo veio e protestou contra o judaísmo. De fato, a reforma cristiana, ela de fato surtiu efeito, de tal forma que o judaísmo perdeu força. Hoje o judaísmo é muito pequeno, muito pequeno. Os que professam a religião judaica hoje no mundo é muito pequeno. Vou até trazer o número para vocês. Esse é o verdadeiro efeito de uma reforma feita a partir de Cristo. Essa sim foi a reforma que surtiu efeito. Qual foi o pendão galardão da falada reforma de Lutero? A Igreja Católica é a maior religião do mundo hoje. É a maior religião do mundo hoje. Cadê onde é que está o mérito da grande reforma luterana? Onde está o mérito? Da tal reforma protestante que os evangélicos tanto defendem. Lutero foi um grande reformador, de que a Igreja Católica é a maior religião. Está ela e o islamismo. A Igreja, o catolicismo e o islamismo são as duas maiores, mais de 1 bilhão de adeptos. O Islã tem até um pouco mais do que a Igreja Católica. Então, a tal reforma protestante não surtiu efeito nem na Igreja Católica. A tal reforma luterana não surtiu efeito na Igreja Católica, não a destruiu, não a diminuiu, não derrubou seus dogmas, eles continuam. Agora, a reforma de Cristo, sim. Quando Cristo vem e que ele protesta contra o judaísmo foi de fato vencido. Com toda a perseguição que a igreja sofreu, Cristo indo para a cruz, os apóstolos morrendo, os pais da igreja, que eram os apóstolos e não os padres, não é? Os pais da igreja, que eram os apóstolos, foram perseguidos ainda por esse judaísmo, né, da época, perseguidos e muitos deles mortos. Depois veio a instituição da Igreja Católica, início do século IV, na verdade. Igreja Católica instituída como igreja, né? Ela começa ali a partir do século II, III, ela vai aparecendo as suas ramificações, mas só foi instituída no início do século IV, Igreja Católica. E aí tem os seus pais, que são seus pares, e não pais da Igreja de Cristo. Eu quero falar com isso que a reforma de Cristo, essa sim, surtiu efeito. O efeito foi tão tremendo que o judaísmo enfraqueceu no mundo. O judaísmo, essa religião, ela só tem 14 milhões de pessoas. Veja que o grande reformador protestante chamado Cristo, ele de fato enfraqueceu o judaísmo no mundo. Enfraqueceu. De tal forma que o judaísmo hoje é muito pequeno. Seja o judaísmo, o judaísmo ortodoxo, né? Porque hoje nós temos o judaísmo messiânico, que são aqueles que creem no Messias, enfim. Mas o judaísmo ortodoxo é muito pequeno, muito irrisório em relação ao mundo e às religiões do mundo. Para que você perceba que a reforma protestante de Cristo e dos apóstolos, e não dos pais católicos, e não de Lutero, que a reforma de Lutero não pôde nem com o catolicismo. A reforma, vou repetir, a reforma de Lutero não pôde nem com o catolicismo. O seu intento por interesse, por causa das indulgências, seu intento por interesse, não obteve êxito
nem no catolicismo como um todo, de tal forma que o catolicismo só veio crescendo em toda a história, em toda a época da história. Ok? Medieval, contemporânea. O catolicismo só veio crescendo de tal forma que hoje ela está entre as maiores. Ela é apenas a segunda, tá? Se não tiver igual ao Islã. Então, a Igreja Católica tem mais de 1 bilhão de adeptos. Qual foi o efeito mesmo da reforma protestante de Lutero dentro da Igreja e somente para a Igreja Católica? Onde está? Nós temos aí os fatos. O fato é que a Igreja Católica não enfraqueceu na época e nem enfraqueceu hoje. Ela continua sendo uma das maiores. Tem perdidos muitos adeptos, mas ela ainda é uma das maiores religiões no mundo. De forma que isso é fato, não é mais historinha de carochinha, é fato. Isso prova que a tentativa de Lutero, a tentativa frustrada de Lutero de mudar os dogmas da Igreja Católica, de alterar os dogmas, ele não obteve êxito nisso. Ok? Agora, Cristo, sim. A grande reforma protestante de Cristo e dos pais da Igreja, que foram os seus sucessores, os apóstolos. Os apóstolos, essa grande reforma surtiu efeito, de forma que a reforma protestante de Cristo e dos apóstolos minaram a religião judaica, minaram, quase pôs fim na religião judaica, que hoje é muito irrisória no mundo. Ok? Isso também é fato. Glórias ao Cristo, fundador da Igreja Cristã, e não Igreja Católica. Glórias ao Cristo e aos apóstolos que depois dele sucessivamente foram levando essa palavra, apanhando, sofrendo, sendo torturado e perseguido por essa Igreja Católica, que depois ela surge no mundo para destruir ou tentar destruir essa igreja. E não conseguiu, ok? Não conseguiu destruir essa igreja desse Cristo. De forma que os que acreditam em Cristo hoje no mundo é uma grande quantidade de pessoas. Tá? São cerca de 2 bilhões que acreditam nesse Cristo hoje. Veja o efeito desse protestantismo de Cristo. Mais de 2 bilhões de pessoas na Terra reconhecem esse Cristo. Ok? Eu tento toda vez falar isso para deixar claro, para ver se essa igreja acorda e desperta, que Lutero não fez reforma protestante para a Igreja de Cristo. Lutero, ele ignorava essa igreja evangélica. Lutero buscou seus próprios interesses quando tentou mudar, em parte, os dogmas da Igreja Católica. Lutero buscava seus próprios interesses quando ele tentou, em parte, mudar a Igreja Católica. Ok? A Igreja Católica, desde que ela surgiu, século III, ela vem crescendo no mundo. Aí, quando eu vejo alguém falar o Lutero destruiu a Igreja Católica, o Lutero dividiu a Igreja Católica, minou a Igreja Católica, enfraqueceu a Igreja Católica. Isso é mentira! Isso é uma grande mentira. Nem dentro do catolicismo ele não conseguiu ter êxito. E muito menos na igreja evangélica. Aí foi que não foi nada mesmo. Na igreja evangélica, nada, porque ele não acreditava nessa igreja monoteísta que é a igreja evangélica. Não.
Mas alguns seguidores da teoria de Lutero, esses passaram a crer em Cristo, de fato. Alguns seguidores, como os judeus, judeus ortodoxos, muitos deles se converteram através do Evangelho de Cristo, dos apóstolos, né? Assim também alguns que começaram com a teoria luterana, depois saíram dela, né? Mas abriram igrejas, nós temos igrejas luteranas aí, ainda com todos aqueles costumes católicos. Temos igrejas luteranas aí que acendem até vela. A igreja luterana chegou no Brasil, acho que no início do século XIX. Igreja luterana. O pentecostalismo nasceu ali, irmão. É ali que nasce a primeira igreja evangélica em Jerusalém, no século I. Uma igreja católica, não, igreja evangélica. Igreja que pregava contra a idolatria. Não é essa igreja católica aí, não, do século III, IV, não. É do século I que nasce a igreja evangélica contra a idolatria, cultos aos mortos, culto a santos. A igreja evangélica, ela nasce primeiro. Ela nasce primeiro. E nasce em Cristo e nos apóstolos. E não nos padres. Os padres são os pais da igreja católica e não da igreja evangélica. Não confundam isso nunca mais. Eles são pais. Ambrósio, Agostinho, são pais da igreja católica e não da igreja evangélica. Nunca mais erre isso. E Lutero foi só uma frustração, um sonho, um delírio que aconteceu que não conseguiu mudar nem a igreja católica. Houve divisões na época, divisões locais, né? Um certo protesto contra a igreja católica, em tese, em algumas teorias, mas que não, em nada, destruiu a igreja católica. Pelo contrário, fez com que a igreja católica criasse uma contra-reforma e se tornasse muito mais poderosa. Só fez aguçar a igreja católica para ela se tornar muito mais poderosa. É igual você mexer num leão. Foi o que Martinho Lutero conseguiu fazer e tornar essa igreja mais violenta. Mais violenta do que o que ela já era, porque foi no século XV, não é? Lutero aparece no século XV, não me falha a memória aqui. Ele aparece no século XV, a Igreja Católica já existia. Não é isso? Desde o século III, Lutero vai existir no século XV, não é isso? Estou com preguiça de pesquisar aqui agora. Mas é por aí. Ele só veio aguçar ela, torná-la muito mais poderosa. Foi isso que ele conseguiu. Ela tornou-se mais poderosa e a Igreja Católica está aí com mais de 1 bilhão de adeptos. Atos 11, 26. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eram seguidores de quem? De Maria? Nem existia essa igreja católica. Foi chamado de cristão quem? Os que seguiam Jesus e não Maria. Em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, seguidores de Jesus. Mas antes de ser chamados cristãos, eles já eram chamados de igreja, de seguidores de Jesus. Aqui nós estamos lendo Atos 11. Mas a igreja, lá no capítulo 2, 3, 4, ela é chamada de igreja de Cristo, perseguida já por ele. Mas em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Mas eles já eram cristãos desde Atos 2, meu filho.
Cristão vem de Cristo. Não é de Maria, de São João, São Jerônimo, Santo Agostinho. Não. Onde é que nasce a igreja cristiana? Século I. Vai ler um pouquinho sobre a Santa Inquisição. Inquisição criada pela Igreja Católica, julgava pessoas não adeptas ao cristianismo deles. Ok? Na Baixa Idade Média e outra na Idade Moderna. Eu quero te olhar aqui a data. Foi isso mesmo, foi bem... a Inquisição foi criada pela Igreja Católica durante a Idade Média. Olha aqui o ano. 476 a 1453. Especificamente na Baixa Idade Média. Século XI até século XV. Idade Moderna, do século XV até o século XVIII. Tá vendo? Tá vendo onde começa aqui o sufoco para os coitados dos irmãos primitivos? Quando ela se institui igreja, é só ler. Tá bom. Tá bom? Só ler, só estudar. Eu vejo alguns dizer, a primeira igreja é a igreja católica. A igreja mãe é a igreja católica. Mãe de quem? Igreja mãe, a igreja... Mãe de quem?